Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Ouvintes da Palavra de Deus, eu estou iniciando agora uma série de 3 mensagens, baseado no livro de Salmo 23 e no livro de Esther. Então, mas o Salmo 23 é somente o versículo 5. Somente o versículo 5. E também no livro de Esther. Nós vamos dar início hoje do Salmo 23, versículo 5, para mostrar a palavra de Deus neste salmo. Por exemplo, a palavra de Deus mostra que Deus se manifesta nesse versículo, nesse capítulo 23 de Salmo, de 2 formas. Deus se manifesta de 2 formas. A primeira forma, ele se manifesta como pastor. Versículo 1 ao 4. Deus se manifesta como pastor. E no versículo 5 e 6, ele se manifesta como anfitrião. Anfitrião. Pode ver que no versículo 5 e 6, a mensagem muda de direção. Deixa o campo das ovelhas e passa já numa mesa, num banquete, numa casa. Então nós vemos que o Salmo 23 ela tem 2 manifestações de Deus. A primeira manifestação, como Deus se manifesta como pastor, e a segunda manifestação, Deus se manifesta como anfitrião. E o que é anfitrião? Um anfitrião é aquele que recebe os convivas. Convivas é as pessoas que participam do banquete, os convidados para o banquete ou para uma festa, né? Muito bem. Salmo 23, versículo 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que tem de ver preparar um banquete com ungir a cabeça com óleo? Para nós que somos do lado de cá, os orientais do lado de lá, tinham a sua cultura. Quando tinha uma festa, um casamento,
Eles tinham, a cultura dele era ungir os convidados com óleo, louvado seja Deus, com óleo aromático, de aroma, perfumes. Então pode ver que para nós que somos dessa outra região, não encaixa o raciocínio nós irmos de um casamento, numa festa e sermos ungidos. Sermos ungidos, nós não temos esse tipo de cultura. Mas como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é universal, nós vamos usar o sistema nosso do lado de cá. Como convidados especial. Que o versículo que nós lemos diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha, o anfitrião vai preparar eu estou sendo convidado de honra por esse anfitrião, e ele preparou uma mesa, um banquete para mim, diante dos meus inimigos, para que os meus inimigos pudessem ver. Esse anfitrião é Deus. Para que os meus inimigos pudessem ver como eu estou sendo honrado por Deus. Então nós vemos: unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Já fica para nós sem entendimento, difícil de ser entendido. Eu vou ler agora em outra versão: unge minha cabeça com óleo. O versículo diz assim, muito bem: prepara um banquete para mim, onde todos os meus inimigos possam me ver. Tu me recebe como convidado de honra. Todos os meus inimigos estão vendo que eu estou sendo honrado por Deus. Prepara um banquete para mim diante dos meus inimigos, para que os meus inimigos possam ver que Deus está me honrando. Tu me recebe como convidado de honra. Enche o meu copo até derramar. Unge minha cabeça com óleo, para que meu cálice transbordam. Vejam na versão para o nosso entendimento. Prepara, Senhor, um banquete para mim, onde todos os meus inimigos possam me ver. Tu, ó Senhor Deus, me recebe como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Vejam, na nossa cultura, ou unge minha cabeça com óleo, é a mesma coisa, o mesmo significado. Quando alguém era convidado, eles eram honrados, eles eram ungidos com óleo aromático. E ele estava sendo honrado por quem estava ali ungido, que naturalmente seria o anfitrião, o dono da festa. Então nós vemos: louvado seja o nome do Senhor,
que Deus ele se manifesta. No versículo 5 e 6, como anfitrião. Observe no caso de José. Quanto ele sofreu através dos seus irmãos. Jogaram dentro de um buraco, perseguiram o rapaz, venderam o rapaz, trocaram com moeda o rapaz, que nem Judas vendeu Jesus, venderam a José. E veja no Egito, um rapaz chegando num lugar com idiomas diferentes, linguagem diferente, cultura diferente, chegando como um escravo. E nós vemos a tortura que passou esse rapaz. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Quanto inimigo tinha de José, porque o seu senhor o amava. Potifar amava José. E veja que a mulher de Potifar jogou o menino numa cadeia. E nós vemos, foi desprezado. Mas Deus preparou um banquete para ele. Saiu de dentro de uma cadeia. Deus usou o faraó para pôr esse menino desprezado como um governador do Egito. Para nomear ele, chamou todos os seus ministros, o governador, para apontar quem ia mandar no Egito. Olha, nesse banquete, eu quero apresentar o meu segundo aqui no Egito. Eu, faraó, sou o primeiro. Mas José é o meu segundo, é o governador que vai governar o Egito. Prepararam uma mesa, um banquete para ele. Deus preparou um banquete para honrar a José. Veja quanto José foi honrado. Olha o que diz o versículo. Aqui nós lemos a parte 2. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Potifar estava lá, com a sua mulher, seus empregados, todos os líderes do Egito estavam lá para bater palma para José. E eles estavam lá, a todos os que amavam e os que eram inimigo dele, estavam lá. Então nós vemos ele diante daquele banquete. Fazia 2 dias que tinha saído de uma penitenciária, de um fundo de uma cadeia. E agora estava sentado na mesa entre os príncipes egípcios. Então nós vemos, louvado seja Deus, quanto que José foi honrado. Ele estava sendo honrado por Faraó. Ele estava sendo honrado por Deus. Ele estava sendo honrado por Deus. Que diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos, onde todos os meus inimigos possam me ver. Tu me recebes como convidado de honra, como um convidado para ser honrado, como um convidado de honra, e enche o meu copo até derramar. Isso é no sentido simbólico. Ele foi enchido de glória, de pompa. Vejo como ele estava diante da presença de Faraó e diante da presença de Deus, diante de todos os seus inimigos. Ele estava sendo honrado. É assim que Deus faz. Veja o que Deus falou. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus pela boca que Deus usou Amã para dar uma palavra para o rei Assuero, capítulo 6 de Esther, que nós vamos explorar bem na próxima mensagem sobre esse assunto. Olha o que Amã disse para o rei. É isto o que o rei faz pelo homem a quem quer honrar. É assim que o rei deve de fazer pelo homem a quem quer honrar. O que é honrar uma pessoa? Em outras palavras, é assim que Deus faz pela pessoa a quem Ele quer honrar. Que nem, não foi Faraó que fez aquela obra. A obra é de Deus. A obra é de Deus. E vejam, louvado seja Deus. É isto o que Deus faz com o convidado de caráter íntegro. É isto que Deus faz com o convidado especial. Honra é tudo isso aí. É isso que Deus faz com o convidado honrado, pessoas honradas. Louvado seja Deus. É isso que Deus faz com o convidado diferenciado. Olha como a pessoa ela é honrada. Vamos ver o caso do filho pródigo, que fez aquele desprezo para o pai, para sua mãe, para sua família, abandonando todo e foi-se embora. Mas vejam, louvado seja Deus, quando Deus tocou no íntimo do seu coração, do seu entendimento, naquela noite ele estava lá pensativo. O que eu fiz? O que eu fiz? Abandonei meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus amigos, os funcionários do meu pai, e vim aqui para tratar de porcos. Olha que trabalho humilhante para um judeu que não pode ter porcos, e ele estava se tratando de porcos. Olha onde ele abaixou. Mas vejam, no pensamento dele, mas eu vou voltar e dizer a meu pai, ó pai, pequei contra Deus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas receba-me como um funcionário. Eu já aprendi como é que cuida de porcos, mas agora eu vim aqui para cuidar das tuas ovelhas, para cuidar, para trabalhar como funcionário seu. E assim ele veio, olha a humildade do rapaz, ele aceitou o seu erro, se humilhou e voltou. E veja como que Deus reconheceu a humildade desse rapaz. Quando o pai dele chegou e viu, correu ao seu encontro, mandou que prepare um banho para meu filho, prepare uma roupa para meu filho. E veja o que diz a palavra de Deus. E ele, ó pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado de seu filho. Mas permita-me, receba eu como um teu funcionário. O pai vai, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Veja, ele foi recebido
como um servo especial, prepara um banquete para meu filho. Prepare um banquete para meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam a humilhação desse rapaz. Ele voltou e abraçou com a verdade, abraçou seu familiar, abraçou seu pai, pedindo-lhe perdão, e o pai aceitou perdão. Vejam, louvado seja Deus. Os crentes, quando se dizia, olha a demonstração que Deus está lhe dando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus está lhe dando. Que Deus está de braços abertos, esperando você que se desviou para receber com um banquete na casa do Senhor, para ser honrado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que já saíram e foram de novo para o chiqueiro, volte para a fazenda, volta para a casa do Pai, volta para abraçar o Pai e receba um banquete no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o significado de um banquete. Louvado seja Deus. Veja o significado de um banquete. A pessoa é recebida com honra, é servido com honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meu irmão, louvado seja Deus, glória a Jesus. Nós vemos que a palavra de Deus, louvado seja Deus, quando a pessoa aceita a palavra, mas como essa palavra é maravilhosa. Olha o anfitrião, como que ele recebe os convidados, como que ele recebe os convidados. Vamos ver uma demonstração. Nós temos um ensinamento de Jesus, que Jesus, ao tomar a última ceia, a última Páscoa, digo, até que ele tomou o vinho da Páscoa e disse para os discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória de mim. E nós vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus fala que no último dia Deus, a ceia que nós vamos fazer lá no céu, que nós vamos tomar, aquela que Jesus falou que vai estar presente, é Ele quem vai servir. Olha que honra, irmão. Deus servindo a ceia para nós, lá no céu. Lá no céu, você tem mais ou menos a ideia. Olha, quando nós vamos falar com o diretor, temos que bater na porta, uma superior da gente, uma firma. Posso entrar? Sim, pode entrar. A gente vai falar com o diretor, tem que chegar e ficar em posição e tudo. Doutor, fulano, tem que fazer isso, aquilo, tudo e tal. Quando a gente vai falar com o diretor, ou fazer qualquer queixa, ou reclamar, ou apresentar qualquer situação, ele está lá sentado, recebe a gente, ele é o maioral. Ele lá sentado e a gente em pé. E a gente em pé. Veja com Estevão sendo apedrejado, sangrando,
entristecido, invocando a Deus, sendo apedrejado por estar falando a verdade e testificando de Jesus. Estevão, por que você está com os olhos fixos no céu? Sim, porque estou orando a Deus, estou falando com Jesus. Senhor, eu estou morrendo, porque eu dei testemunho da tua palavra, Senhor. Eu estou morrendo, estou sendo apedrejado, mas olha o que ele me disse, evangelista Eugênio. Eu estou orando, Jesus se colocou em pé para receber a minha oração. Deus se levantou do trono para ouvir a oração de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando de Jeová, Deus sentado no trono. Quando o Senhor não imputa essa culpa nesses criminosos, mas perdoe ele, Jesus ficou em pé para receber a oração de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, nós sentados ali, lá no céu, e Jesus passar com a bandeja. Olha aqui, meu servo, essa aqui é a ceia que você tomou lá, representando o meu corpo e o meu sangue. Este é o meu pão, este é o pão, esse pão era o meu corpo, esse vinho era o meu sangue, que vocês participaram do meu corpo e do meu sangue. Agora estou servindo para você. É Deus servindo a ceia para nós lá no céu. Olha o tamanho da honra que Deus está nos dando para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a honra que Deus está dando para a sua igreja. Então nós vemos o banquete lá no céu. Olha o banquete lá no céu. Jesus que está servindo. Então nós vemos, irmão, no livro de Esther, no capítulo 1 de Esther, que diz assim, no versículo 3 a seguir: no 3º ano do reinado de Assuero, o rei deu um banquete. No 3º ano do reinado, ele deu um banquete para todos os seus oficiais e funcionários, para todo o pessoal do prédio, todo o pessoal do palácio, os oficiais e também os funcionários. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Então nós vemos, no versículo 4, durante 6 meses, Churchill exibiu a todos as riquezas do seu reino, e o luxo, e o esplendor da sua corte. Veja, louvado seja Deus, eles tinham vencido os caldeus, já a turma de Nabucodonosor já não existia mais, mas estava todos ali. Versículo 6. O pátio estava todo enfeitado de pedras preciosas. Veja, irmão, quando a pessoa fala festa de São João, põe aquelas bandeirinhas, tudo, é rojão,
e aquelas caricaturas, tudo, né? O balcãozinho de pinga ali, de vinho ali, pipoca, daquela coisa toda e tudo e tal. Essa festa aqui é diferente. É enfeitada, não é com frâmula de papel, não. Bandeirinha de papel, não. Era enfeitado, olha. Era enfeitado com pedras preciosas. Com pedras preciosas. As cortinas de púrpura. Barras de ouro que seguravam as cortinas. Depois você lê aí do versículo direitinho, você vai ver, faz uma ideia de como era luxuosa. O tamanho da riqueza que Churchill, que Açoeiro, estava dando. 6 meses ficou ali representando a corte, a sua riqueza. Então nós vemos todos os funcionários, né? Tudo muito bem organizado. Versículos 7. Preste atenção. Eu estava falando da ceia lá no céu. Não era funcionário lá do céu, não. Os anjos que estavam trabalhando. Não. Era o patrão que estava servindo. É Jeová que estava servindo a ceia. É o Jesus bendito que estava servindo a ceia, que vai servir a ceia lá no céu. É Ele que vai falar face a face com cada um de nós. Eis aqui, bendito do meu Pai. Este é o corpo que me representou lá na terra, que você tomou meu corpo e meu sangue, que vocês participaram. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha o versículo 7 de Esther, capítulo 1. Os convidados tomavam as bebidas. Não era em copo de lata, não, nem de vidro. Em copos de ouro. Em copo de ouro. Estou falando do livro de Esther. Não estou falando do céu. Aqui na terra, eles bebiam vinho em copo de ouro. Você acha que tem copo de alumínio lá no céu? Aonde nós vamos tomar a ceia? Louvado seja o nome do Senhor. E eles tomavam em copo de ouro, todos eles, diferente um dos outros. Um copo era diferente do outro. Todos os copos de ouro eram diferentes. Vejam, para dar para uma nação inteira, para um palácio inteiro, funcionários inteiros. Veja, louvado seja Deus. Os reis, os governantes tomavam os seus vinhos em copo de ouro, mas os lavadores de prato também, os jardineiros também tomavam bebida em copo de ouro, sem exceção. Então nós vemos, louvado seja Deus, se aqui na terra era assim, você faz ideia no que vai ser servido lá no céu? O ouro aqui na terra é o metal mais precioso que tem aos olhos dos homens. Lá no céu é rua de ouro. Ele só serve para ser rua de ouro. Rua de ouro. Aqui a nossa rua é de cascalho, é de pedra sem valor. As nossas ruas aqui tem cana de esgoto por baixo. A nossa rua daqui é rua de pedregulho. Lá no céu é rua de ouro.
o metal mais precioso que tem diante dos olhos dos homens, terreno, os homens. Nós vemos que é o ouro lá no céu. Só vai servir para pisarmos em cima, para nos andarmos na rua de ouro. Lá no céu o ouro não vai enfeitar lugar nenhum. O muro é de jaspe. Veja, louvado seja. Olha o capítulo 1 de Esther. Olha a riqueza, o tamanho estrondoso da riqueza que foi manifestado no livro de Esther. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 8, olha outros detalhes. Todos podiam beber quanto quisessem. Todos podiam beber quanto quisesse. Não é isso? E o rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem beber, à vontade. Mas olha uma coisa, funcionários, mas ninguém era forçado a beber. Bebe aí para mostrar pro bem que nós estamos bebendo. Bebe. Ninguém. Tinha que ser espontâneo. Beber porque estava com vontade de beber. Se alegrar-se com vinho porque estava com vontade de se alegrar. Não por influência. Não por influência. Como muitos políticos fazem. Olha, beba à vontade, mas quando o fulano chegar, você bate palma, viu? Tem que bater palma. Tem que bater palma pra fulana. Não, lá não tinha nada disso. Como no céu também. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Porque quem vai servir lá, no céu não vai ser eu que vai servir você. É Deus que vai servir você. É Deus que vai me servir. Olha que privilégio. Olha que honra que Deus está nos dando. Olha a honra que Deus deu para José no Egito. Olha quanto que ele foi honrado por Deus. Veja como é assim que Deus faz. Louvado seja Deus. Quando ele honra alguém. E a igreja de Jesus é honrada por ele. Não tem esse, não tem aquele, não. Todos nós somos honrados por Deus. Para quem ele deu o seu Espírito? Foi para a sua igreja. Você é a igreja de Jesus? Você é templo do Espírito Santo? Então você é Deus, está dentro de você. Então Deus está dentro de mim. Então Deus está dentro da sua igreja. Olha os dons que ele deu. Olha os dons que ele deu para a sua igreja. Podemos curar o enfermo. Não porque somos médicos. Não porque somos capacitados. Não. É porque Deus nos capacita. Deus nos usa. Deus nos usa para fazermos a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós fazemos a obra de Deus, Deus nos honra. E quando nós somos honrados por Deus, olha a grandeza que Ele faz de um homem quando ele é honrado por Deus. Veja, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como nós somos honrados por Deus. O filho pródigo foi honrado por Deus por causa de sua humilhação. Reconheceu o seu erro e voltou cabisbaixo diante de Deus. E todas as pessoas que passaram de Jesus
que volte para... Jesus não quer você de volta para humilhar você, não. Ele quer te honrar. Ele quer te honrar com um banquete de bênção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer te honrar você. Jesus quer te honrar você em toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu me recebe como convidado de honra. Tu me recebe, Jesus, como um convidado especial. Tu me recebes, Senhor, como um convidado diferenciado. Tu me recebes, Senhor, como um convidado de caráter íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto vale a pena se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Ele nos exalta, Ele nos honra, Ele é um anfitrião que honra os seus convidados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse Jesus. Olha como que Ele faz com os seus convidados. Ele que está nos convidando. Vinde a mim, todos que estáis cansados dessa vida errante, dessa vida perturbada. E nós vemos, louvado seja Deus, que eu vos aliviarei, eu te honrarei, louvado seja o nome do Senhor. E vejam, todos nós que chegamos a Jesus, nós somos honrados por Deus. Por quê? Porque nós temos Deus dentro de nós. Deus não anda do nosso lado. Deus não anda na frente, nem em cima, nem atrás. Deus anda dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que anda dentro de nós. Nós somos honrados por Deus. Nós somos honrados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, para terminarmos, nós vemos aí esse pastor honrado, o que ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitarei e morarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém. E que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém, Jesus.